Então, tá aqui, né? Teoria do valor em Karl Marx, né? A gente vai trabalhar aqui 12 lições, tá bem? E nós vamos falar de muitos pontos importantes do pensamento de Karl Marx, né? Como o que ele buscava com a pesquisa dele, toda a questão econômica, né? Do lucro, né? Do valor da mercadoria, como que é dada a riqueza da sociedade. Né? A gente vai trabalhar com alguns conceitos dele, que é, por exemplo, a lei do valor da mercadoria, o valor de troca, né? E qual a interpretação que ele vai dar disso, fetiche, alienação, a gente retoma aí o conceito de alienação, né? Mais profundo agora, né? E né, sobre a importância aí da filosofia para se compreender de fato essa realidade, que segundo né, o Marx, ela está invertida, né? A gente considera verdadeiro aquilo que na verdade é uma aparência, né? É uma distorção da realidade que nós vivemos, certo? Então, na teoria do valor, né? Então a gente já vai contextualizar direto aqui, né? Nessas fórmulas aí que vocês estão vendo na tela, né? Como que Marx ele vai explicar o lucro e a inversão dessa sociedade. Então eu começo com essa síntese aqui, né, em que a gente tem aqui, ó, na primeira fórmula aqui, mercadoria, mercadoria. Então, no contexto do comércio, das trocas, né, do mercado, que tanto se fala, a gente tanto fala do mercado, né, que regula a nossa existência. Então, que profissão você vai ter? Ah, eu vou ter essa, mas ou não sei exatamente, depende do que o mercado vai querer, quando a gente vai discutir né, qual é a profissão do futuro. Que mercado é esse que a gente enxerga e que regula as nossas vidas? Né? Então o mercado ganhou uma proporção muito grande. Mas, né, pensando historicamente as relações dos homens, a gente observa que o Marx observou né, que no passado, o mercado existia para troca de mercadorias. Ele existe, né, para troca de mercadorias. Mas que mercadorias eram essas aqui nesse momento, tá? Então, eu levava uma mercadoria para o mercado, né, que eu produzia e trocava por uma mercadoria, né, que eu necessitava. Então, a mercadoria que vem para atender a necessidade humana. Então, eu produzia tomates, né, e precisava trocar esses tomates por outros produtos né, para minha existência, né, como casaco, batata, pão. Então eu usava essa minha produção de mercadoria, uma mercadoria específica, né, um produto do meu trabalho e trocava por outra mercadoria. Né? Então o início e fim aqui é o processo da mercadoria, né? Uma coisa útil né, ao ser humano, então serve para atender necessidade humana. Tá? Então isso aqui é bem importante. Com o desenvolvimento do comércio, vamos pensar assim, né, a gente muda para esta fórmula aqui, em que a gente para facilitar as trocas, existe uma mercadoria que se destaca e se torna então aí a mercadoria dinheirária. Né? O Marx vai usar, se a gente for traduzir ao pé da letra, mercadoria dinheirária está aqui. Né? Então eu vou ao mercado, né? Com uma determinada mercadoria, só que né, essa minha mercadoria, vamos dizer, ela é perecível, ela estraga rápido. Né? Então, eu às vezes não consigo, as pessoas, né, enfim, eu não posso guardar ela, levar uma parte hoje para eu trocar pelo alimento que eu preciso para hoje, para essa semana, e levar outra parte na outra semana para trocar de novo. Não, na semana que vem, essa minha produção, essa minha mercadoria, ela já estragou. Né? Então, eu preciso trocar tudo. Mas eu não, ao mesmo tempo... Só um minuto aqui. Vamos sair todo mundo. Sai. Sai todo mundo. Vai. 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 Vai.
Desculpa, voltando aqui. Os bichos estão tocando terror. Ai, gente, desculpa, gente. Então eles inventam, né? O gato e o cachorro inventam de brigar agora, dá nessas coisas. Tá bem, vamos seguir aqui. Então, assim, vamos. Voltando aqui a essa fórmula. Tudo bem, prof. Todos os profs passam por isso aqui. Imagina, entrar na nossa casa não é fácil, né? Então. Pois é, prof, isso é um problema normal. É o novo normal. O novo normal. Um dia, que são bebês ainda, um dia eles, quem sabe, né? Ele vai se acostumar. Não vão. É um novinho, eu também não sou acostumada a ter cachorro. Tá ele aqui. Ele e o gato brigando, mas tudo bem. Tranquei ele aqui. Daqui a pouco ele late pra sair. Então vocês fiquem na alerta aí que daqui a pouco vai ter um latido. Vamos lá. Então, voltando aqui para nossa teoria do valor, né? Esse primeiro slide aqui que vai fazer a síntese de tudo, a gente tem aqui com o desenvolvimento, né, das sociedades e do comércio, das forças produtivas, que o homem começa a produzir mais, né? E aí, para facilitar esse acúmulo de riqueza, né? Então, no sentido de que eu produzi muito tomate. Mas eu fiz uma produção de tomates que eu precisaria diluir essa riqueza né, em outras mercadorias ao longo aí de 3, 4, 5 meses. Não vai dar. Então, surge uma mercadoria não perecível, fácil de estocar, que vai, né, representar o valor, né, produzido, a minha riqueza dos tomates, e eu vou trocar esses tomates por essa mercadoria, né? E aí sim, essa mercadoria eu uso ao longo de 5 meses para trocar por outros bens que eu preciso ao longo desses 5 meses. Então, o dinheiro, ele é uma representação de valor. Então, vocês podem anotar aí, representa valor, né? Ele não é valor em si, ele é uma representação, né? E esse valor representa o trabalho humano contido, então, naquela mercadoria que a gente já falou um pouquinho na aula passada. O que acontece que a nossa sociedade, ela faz a inversão dessa fórmula aqui, porque essa fórmula, eu entro no mercado com a mercadoria, troco por uma mercadoria dinheirária para depois eu trocar por uma outra mercadoria para o meu uso, meu consumo, né, que seja útil. Então eu começo com mercadoria, termino com mercadoria, né, só coloco no meio aqui, né, essa outra mercadoria que vai fazer a mediação, né? O início e o fim do processo né, o consumo humano, é atender necessidade humana, né? Então esse que é o ponto principal aí que a gente precisa observar. Acontece que na sociedade capitalista vai haver uma inversão dessa fórmula, se vocês olharem aí no direito, né? Então, aqui tem uma pergunta, prof, o valor é o trabalho humano contido na mercadoria? Sim, Ana, a gente já vai falar mais a fundo desse valor, tá? Então aqui é uma visão geral e aí a gente vai falar bem a fundo desse valor, mas é sim o trabalho contido, né? Então esse meu trabalho humano, né, que vai estar ali sintetizado naqueles tomates, naquela produção de tomates, né? Eu preciso diluir isso, né, essa riqueza em 5 meses, né, de sobrevivência para a nova etapa, enfim, né? Mas é o resultado do meu trabalho, tá? O que acontece na sociedade capitalista, na nossa sociedade ainda, né? Marx não vai dar o nome de capitalismo, ele vai tratar, né, como o surgimento do capital, mas capitalismo é uma nomenclatura que surge depois, né, de Marx, é essa inversão, tá? Em que aqui a gente tem o contexto da ideia do lucro, que é justamente o que a gente está tentando entender. Todo mundo hoje, né, e se fala em lucro o tempo inteiro. Temos que ter lucro, porque o lucro é o que sustenta essas relações e o que sustenta essa sociedade. Então essa é uma grande questão. Então o Marx também, assim como a economia política clássica, estão buscando a origem desse lucro, dessa riqueza, da onde que vem. E o Marx fez essa fórmula para né, chegou a essas conclusões para sintetizar essa questão do lucro. Então veja, né? Ele vai entender, na nossa sociedade, nós entendemos isso, nós não entramos com o mercado, nós pensamos assim, o capitalista, ele entra com dinheiro, né, assim que a gente pensa, investe em várias coisas, né, mercadoria, trabalho humano, tudo mais, investe,
E aí, né, nesse processo, ele entra com uma quantidade de dinheiro, mas ele sai com um lucro, com a quantidade a mais de dinheiro. Tá aqui, né? Dinheiro mais uma linhazinha de linha, dinheiro, um pouquinho a mais de dinheiro. E a grande questão é descobrir da onde vem esse dinheirinho a mais, que é o lucro. Né? Como que se dá? Qual é a mágica do mercado, né? Porque eu compro aqui, né, água mineral, certo? E vou para o Carnaval da Bahia vender lá, né, a água mineral com gelo e tudo mais, né, para os foliões que estão ali, né, na rua, certo? Então eu comprei água mineral por R$2, né? Coloquei gelo, gelei, carreguei essa água mineral, né? Gastei aí R$1 de gelo, vamos dizer 50 centavos por cada garrafinha para ele ficar bem gelado. Mas eu tô vendendo por R$5. Nossa, R$2,50 a mais do meu investimento, certo? Mas por que alguém vai comprar uma garrafinha de R$5 se ela pode comprar de R$2,50 no supermercado? Claro, ela tá na rua, né? Eu levei a garrafinha até ela, eu gelei a garrafinha, então tem ali, né, todo o valor agregado a isso. Então eu inseri, né, trabalho humano nessa água gelada que eu levei lá pra rua no carnaval para a pessoa comprar com facilidade ali dentro do bloco ou na pipoca. Ela comprou, ela não precisou ir ao supermercado. Ela já achou ali, mas isso é trabalho humano. Então, né, não é simplesmente eu comprar uma mercadoria e vender ela mais caro, porque se eu fizer isso, eu só inflaciono o mercado e quando eu for comprar de novo, ela vai estar do valor que eu vendi. Né? Então, o que eu ganho no primeiro momento, eu perco quando eu for comprar de novo. Então, inflacionar mercado não resolve, tá? Porque o mercado, segundo, né, desde Aristóteles, ele é troca de equivalentes. Então, eu troco uma quantidade de mercadoria, um valor, por outro. Eu não vou trocar, né, uma nota de R$50, né, por uma nota de R$10. Não. Eu posso trocar uma nota de R$50 por duas de R$10. 50 a 50. Então, nessa operação aqui, ó, M não tem, né, não tem acréscimo, é troca de equivalentes. Aqui também nós estamos falando do dinheiro enquanto uma representante de valor, que também é uma troca de equivalentes. Né? Só que aí alguma coisa mudou, nossa. Na inversão da fórmula, o meu olhar também mudou. A gente começa a enxergar o mercado como não mais troca de equivalentes, né? A gente enxerga o mercado como produtor de lucro. Mas isso é um engano, isso é uma aparência, tá? Então, essa inversão da fórmula, olha só, a posição da mercadoria, quem ocupou foi o dinheiro, vocês estão vendo aí, né? Então, nessa inversão, essa é uma inversão que se dá, né, vamos dizer assim, na nossa concepção, como a gente vai conceber o lucro, vamos dizer assim. Mas se a gente for olhar a fundo, né, aí a gente olha a fundo nesse desdobramento aqui, certo? A gente vai ver que há uma produção de riqueza, como eu falei para vocês. Há uma injeção de valores, né? Naquela coisa de trabalho humano, né? Um acréscimo de trabalho humano, um acréscimo de valor. E o que aparece enquanto lucro, na verdade, é acréscimo de valor. Então, eu entro com dinheiro, eu compro mercadorias. Que mercadoria? Eu compro os meios de produção e eu também compro o trabalho humano, né? Quando o trabalho humano ele se torna uma mercadoria, tá? Então veja, eu comprei trabalho humano, eu comprei, né, a matéria-prima, eu comprei os meios de produção, esse trabalhador produziu, transformou aquela mercadoria, né? Aquele, vamos dizer assim, aquela matéria-prima, digamos que eu comprei fios de seda para fazer casacos, como é o exemplo que o Marx dá. Então eu comprei os fios, comprei o trabalho humano que transformou os fios de seda em casaco, acrescentou valor. Então é troca de equivalentes. Então, de onde vem o lucro, né?
vem justamente dessa esfera produtiva que o trabalhador coloca valor na mercadoria, na coisa, né? Transforma aqueles fios de seda numa outra mercadoria com mais valor e ele não recebe por isso. Então, essa mercadoria ou essas coisas voltam ao mercado com um valor a mais, que eu posso trocar, porque é esse D', esse delta, né? Esse delta aqui, que é esse acréscimo. Então, esse delta D, esse delta se refere a esse trabalho, né, que vai ser colocado na esfera da produção, que agora eu não sou mais o produtor, eu sou o capitalista, né, ou eu sou, vamos dizer assim, o burguês, ou, né, o proprietário dos meios de produção, né, que vou comprar a força de trabalho humano enquanto uma mercadoria, né? Eu compro essa força, mas eu não pago para ela, e aí é que é a grande discussão da economia política clássica, porque se a troca de equivalentes, então eu deveria pagar o acréscimo de valor que é dado nessa mercadoria, deveria ir, então, eu pago para o trabalhador. Aí é que é a grande questão, porque aí eles vão discutir salário, né? E aí vão perceber que o salário, nossa, é uma incógnita, né? E aí é que o Marx vai chegar ao conceito de mais-valia, né, que é um trabalho a mais que é acrescentado aqui, mas ele não é pago para o trabalhador, né? Eu pago menos para o trabalhador e, como a gente viu lá na charge, na aula antepassada, e eu me aproprio desse trabalho. Então dá a sensação, né, que o dinheiro foi uma mágica. Nossa, né? Eu entrei com um valor e saí com mais valor, né? Com D', né? Que é o dinheiro mais um acréscimo de dinheiro. Né? E como que aconteceu essa mágica? O mercado? Não. Né? Esse acréscimo de valor ele está na esfera da produção. Então veja, aqui a gente vai considerar que é a esfera da produção. Estão vendo aqui? D, troco com mercadoria, vou trocar de novo. Então aqui, nessa esfera aqui eu estou na produção, né? Onde eu transformo uma mercadoria, coloco mais valor naquela mercadoria. O que era fio de seda se tornou casaco e aí eu tenho esse acréscimo. Tudo bem aqui? Teoria densa aqui. Eu vou ver aqui que tem duas perguntas aqui que estão falando. Deixa eu ver. Prof, eu não entendi o delta, Nicole. Né? Então, veja, Nicole, eu acho que agora você já deve ter entendido mais, né? Esse delta aqui é essa linhazinha aqui, é o lucro, tá? Então, esse D', que é esse dinheiro a mais, ele vem, é o dinheiro que eu investi, mais um acréscimo de dinheiro. Tudo bem, gente? Deu para entender? Revisãozinha disso tudo que você falou. Sim, vou fazer uma revisãozinha disso tudo que eu falei à frente aqui. Mas o mais importante, Ana, agora é você entender, né, que você tem uma visão geral da nossa sociedade, tá, Ana? Em que a gente tem aqui no início da história, né, da produção humana, trocas, né, de mercadoria por mercadoria. O início e o fim do processo eram mercadorias. E hoje há uma mudança de foco em que eu começo com dinheiro porque eu quero sair com mais dinheiro. Então o foco hoje da produção não é a sobrevivência humana, é sair com mais dinheiro. E sair com mais dinheiro, então o foco é no dinheiro. E o que o Marx vai dizer, vai chamar esse dinheiro, que não é mais essa mercadoria dinheirária aqui, né, que é uma representação de valor, é algo muito abstrato, ele vai chamar isso de capital. Né? Então, isso é o que é o mais importante dessa fórmula aqui para a gente pensar o lucro. Posso seguir? Tudo bem, gente? Eu vou seguir. Então, assim, para a gente desdobrar melhor essa fórmula, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então, vamos aprofundar aqui nessa teoria, tá? Então, o que vocês já ouviram falar do conceito de valor de uso e já ouviram falar do conceito de valor de troca, tá bem? Então, o que a gente tem aqui? Né? O Marx vai entender que a nossa sociedade, ela duplica, ela cria um espelhamento.
tá? Ela cria algo que é uma ilusão, que é uma imagem. Então, se eu pegar um espelho, né, eu estou aqui e a minha imagem vai estar refletida no espelho. Então, há uma duplicação da Viviane, mas só existe uma Viviane. Aqui é refletida no, né, a Viviane assim, física, e o que está no espelho é apenas um reflexo dessa Viviane, tá bem? Então, o delta do dinheiro investido seria o valor do trabalho? Sim, esse delta aí que é o lucro, né? Vamos dizer assim, né? A mais-valia, que a gente já ouviu esse conceito, vocês já ouviram esse conceito em outros momentos de mais-valia, né? Então é isso, que eu não tá no meu slide aqui claramente mais-valia, mas isso é a mais-valia, né? Então, mais-valia é igual à relação entre o lucro final do produto menos o valor que foi gasto para ele ser produzido. É mais ou menos isso, né? Então, veja, o lucro final, quer dizer, vamos dizer, o valor final da mercadoria, né, reduzido todos o custo, né, custo da máquina, o custo, né, vamos dizer assim, até do trabalho que ele pagou, um trabalho humano, né, vamos dizer, tudo reduzindo, aí teria o lucro, mas o lucro, no final das contas, é o trabalho não pago, porque nada no mercado vai ser trocado, vamos dizer assim, nada vírgula, né? Por mais valor de trabalho que contém naquilo. Então, sempre a referência, quando o liberalismo fala assim, o mercado regula, né? O mercado é o grande regulador, na verdade, quem regula os valores das mercadorias é o próprio trabalho, mas não diretamente. O mercado ela faz uma regulação de média, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Vou complicar mais a vida de vocês. Uma vez que vocês entenderam, agora eu vou fazer outra bagunça. Então vamos lá, né? A mercadoria ela tem tudo nessa sociedade capitalista, ela é duplicada, né? Ela é um espelhamento. Então veja, uma mercadoria é um valor de uso, ok? É algo que serve para o meu uso. Então, né? A caneca é uma mercadoria, serve para, né? Pegar, né, os líquidos e beber, certo? Então toda mercadoria ela precisa ter um valor de uso. Tá? Então, ela é uma coisa. Hoje não é só uma coisa. A gente pode falar de serviços. Os serviços, né, são valores de uso. Eu necessito, tem uma utilidade. A palavra valor de uso, valor, ela é complicada ali, porque a gente vai entender que valor vai compor o valor de troca e tal, tal. Não, esse valor de uso não, é só o aspecto útil dessa mercadoria. Então, ela é algo, seja um serviço, seja uma coisa física útil. Então, se não tiver utilidade, não é mercadoria, certo? Porém, nem todas as coisas úteis são mercadoria. Já pensaram nisso? Por exemplo, o ar que a gente respira, né? O ar que a gente respira, né? Por enquanto, aqui neste momento, né? Não necessariamente é uma mercadoria. Dentro do próprio mercado, há expropriação de trabalho, né? Porque o pequeno produtor mais fraco, que leva mais trabalho para o mercado, porque ele não tem uma capacidade técnica boa, ele, né, é mais ocioso, demora mais tempo, tem mais trabalho humano, é mais obsoleto, né? Ele leva valor para o mercado, mas ele não recebe, ele leva esse valor e esse valor vai para quem produz em larga escala, quem produz rápido, porque ele inflaciona o mercado, ele não recebe por isso, e aí o grande produtor pode sim, né, acrescentar esse valor, né? Claro, se alguém produz uma única mercadoria, um único produtor, ele pode pôr o valor que ele quiser. Se as pessoas tiverem necessidade de comprar, aquela lei da oferta e da procura, as pessoas vão, quem puder comprar, vai comprar, né? Então veja,
numa situação de calamidade, as pessoas se aproveitam disso quando você é um único produto. Isso é uma outra relação, que o Marx está querendo saber das relações comuns, normais, né, em que as coisas, a lei da oferta e da procura não esteja ali, né, funcionando fortemente, mas nessas relações do dia a dia, do mercado, como que acontece a expropriação do valor. Né? Então, vocês entenderam isso? Em que no mercado há expropriação do trabalho também, né, dos pequenos produtores. Então, isso é muito, muito sério, né, na nossa sociedade. Então, vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Tá? Então, tá aqui. Né? Então, eu acho que vocês conseguiram entender, né? Se vocês não entenderam, vocês se manifestem aí. Então, o valor real, a quantidade de trabalho, é uma coisa, mas o valor pelo que a mercadoria é trocada, né, é outra. E aí é nesse aspecto que a economia política clássica não entende por que o valor da mercadoria muda quando ela chega no mercado. Eles vão dizer assim, ela sofreu alguma coisa, né, que sobrenatural que nós não sabemos. Tanto Smith quanto Ricardo recuam nisso. E aí o Marx ele vai aprofundando e vai vendo, não, tá, ok, tá certo. Né? A quantidade o valor real é esse, mas porque muda a média, né, dos trabalhos no mercado. Então, essa média foi a conclusão que o Marx conseguiu chegar e que a economia política clássica não conseguiu entender. Chegaram perto, mas não entenderam que era a média. Né? E aí, o trabalho, que é o que produz valor, ele também acaba se duplicando, né? Então, existe o trabalho concreto útil, que é o trabalho real que tem na mercadoria, né? Que tem a ver com o valor real. E aí, quando a gente chega no mercado, esse trabalho, ele entra numa condição, né, geral, né, abstrata. Por quê? Ele se dilui no todo e a gente tem as médias. Então, o trabalho humano, né, vamos dizer assim, é aí que acontece a particularidade humana, a subjetividade humana, a concretude de cada homem, a coisa singular se dilui no todo. Né? Tudo fica igual. Na verdade, o capitalismo é a sociedade da igualdade. Né? Então, todo o trabalho humano ele passa a ser visto, né, de uma mesma forma, só mesmo então enquanto o tempo de trabalho está diluído, né? Tudo é visto como igual, então seja essa a caneta de que tem R$ 2 de trabalho humano, ou a caneta que tem 1,50 de trabalho humano, elas se equivalem em 1,75 e acabou, e aí ninguém sabe exatamente qual foi daquelas duas mercadorias, né, que realmente tem um valor de R$ 2 de trabalho humano e qual é a mercadoria que tem 1,50. Então, a gente não enxerga no mercado essa particularidade da produção. Então, eu só vejo no mercado essa abstração da média geral dos valores. Olha! Caio. Aqui é o Caio, né? Muito bem, Caio. Eu vou anotar no final da aula aqui, sim, eu posso falar. Na verdade, eu também tenho muitas questões com o próprio marxismo. Além de estudar Marx, eu leio Marx e estudo Marx, né? Não gosto do leninismo, não gosto do stalinismo, né? O Trotsky se aproxima, mas também existe muita briga aí, difícil, política, é complicadíssimo, né, gente? Então, realmente, essa briga aí política é muito complicado. Eu posso, assim, dar um fechamento, dar uma ideia, mas, de fato, se for perguntar a opinião pessoal, é bem complexo. Eu também não defendo nenhuma dessas linhas e tenho a minha própria interpretação também, né, que é particular, né? Então, deixa eu continuar aqui. A gente pode falar assim. Mas o importante agora, que a gente já está no finalzinho da nossa aula, é a gente pensar o seguinte. Entenderam essa lei do valor, né, que é dada socialmente, que é a média dos trabalhos no mercado? Certo? Não me ignora. Nicole, cadê? Não entendi, tá bom. É que eu fui ler o Caio, mexeu aqui. Nicole, tá bom, deixa eu ver. Se o valor do trabalho se o valor do trabalho é R$ 2, né, e o valor do outro trabalho é 1,75, como um estaria se apropriando do outro, né? Se a venda de um pode ser garantida sem anular a outra pela diferença de qualidade. Olha só, eu tô falando de produtos que são qualitativamente iguais. Ó,
Preste atenção, Nicole. Qualidades iguais, tá? Valores de trabalho diferentes, ou seja, tempos, né? Tem mais trabalho e outro menos trabalho. Alguém produz a mesma coisa muito rápido e o outro produz mais devagar. O que produz mais devagar, o valor é maior, tá? E o que produz mais rápido, o valor é menor. Só que no mercado, isso, né, é inversamente proporcional. Por quê? Porque quem coloca mais trabalho e mais valor na mercadoria, inflaciona ela, aumenta o valor. E as pessoas não compram se ele é equivalente a alguém que faz mais rápido. Né? Então, alguém que faz mais rápido, que coloca menos trabalho, pode cobrar menos e vai vender. Então, o que eu estou querendo dizer é que alguém produziu a R$ 2 e alguém produziu a R$ 1,50. Quem vai vender é o de R$ 1,50. É a mesma coisa. Se qualidades fossem diferentes, ok. A questão é que sim, a gente entende, a gente começa a olhar a mercadoria, Nicole, e você trouxe umas coisas muito importantes. Eu começo a olhar a mercadoria como se ela fosse a qualidade dela de acordo com o valor que ela traz. Eu confio tanto nessa lei do valor, né? Vamos dizer assim, nessa enquanto quantidade de trabalho, porque se eu vejo uma mercadoria muito cara, eu entendo que ela tem mais trabalho, que ela tem mais qualidade. E aí, às vezes, eu vou comprar ela, mas aí já é uma distorção, um engano. Né? Então, aí já é a gente, vamos dizer assim, enfeitiçado pelo valor de troca, que é um outro passo a mais que você está trazendo aí, tá, Nicole? É verdade, né? Se eu tô vendo dois preços diferentes, eu vou comprar às vezes a mais cara, porque eu vou garantir que ela é melhor, tá? Então, vamos dizer que assim, mas pode acontecer, mas se você comprou a mais cara, né, e depois comprou a mais barata e viu que elas são equivalentes, você vai começar a comprar mais barato. Isso pode ter até um efeito no início, mas depois não vai mais vender, tá? Então, ainda assim eu tenho um engano, achando que o valor maior tem qualidade maior. Enquanto as pessoas estiverem enganadas por isso, elas podem comprar. Mas se elas descobrirem que é equivalente, elas não vão comprar mais. Aquela empresa vai lucrar, vai vender até um momento. O que eu tô querendo falar aqui, né, separando esses aspectos e olhando de forma fria, né, por que os valores de troca são diferentes do valor de produção, do valor real da mercadoria. É porque chega no mercado, acontece uma média. Essas mercadorias se confrontam igual a média da nota que vocês têm. A média da nota de vocês, a média, ela corresponde à média de todas as disciplinas. Às vezes ela corresponde a uma nota específica? Não, né? Às vezes não. Na maioria das vezes a média ela não é nenhuma das notas que eu tirei. Ela é uma outra nota que é a síntese, vamos dizer ali, de todas as minhas notas, mas não corresponde lá exatamente à minha nota de matemática, nem corresponde à minha nota de português, né? É uma outra coisa. A não ser que sejam todos o mesmo valor. Aí, ok, né? Mesma nota, tá?